Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos fazer hoje uma consideração rápida, né, de duas questões aqui, foi da prova de 2017, do SSA3. Por que eu escolhi essas questões? Eu as escolhi porque elas tratam do gênero cartaz, né, traz uma abordagem interpretativa, claro, mas ela aborda a questão da estrutura linguística do cartaz, né? Então, a prova foi muito bem contextualizada, né, muito bem abordada. E eu vou ler com vocês esse texto, tá certo? Foi o texto 2 aqui, ó. Eu sou um cartaz HIV positivo. Bem, a princípio, nós sabemos que o cartaz ele tem a intenção de chamar a atenção, né, para alguma questão social, alguma questão de interesse coletivo, obviamente. E você tem que prestar atenção a todo o contexto do gênero, né? Nesse caso, deste cartaz, você tem o título, né? Você tem aqui uma manchinha nesse papel em branco, aqui, que é uma questão que você tem que prestar, né, mais do que atenção. Você tem também aqui, ó, alguma referência, né? Você tem aqui, ó, GIV, que é o Grupo de Incentivo à Vida.org.br. Então, todas essas questões que estão à margem, né, do texto, do corpo do texto, devem ser consideradas, né? Consideradas, melhor dizendo. Vamos ler juntos esse cartaz, porque a leitura é primordial para que entendamos a sua composição, né, enquanto gênero textual. É bem pertinente considerar gênero, porque, como nós sabemos, é um assunto cobrado em todos os concursos com admissão no ensino médio. E eu até digo mais, né, desde o sim, desde dos concursos com admissão no sexto ano, nós temos uma cobrança enorme de gêneros textuais. Então, nesse primeiro momento, ele diz assim, vou ler novamente o título, tá? Eu sou um cartaz HIV positivo. Eu sou um cartaz HIV positivo. Minhas medidas são 40 por 60 centímetros. Fui impressa em papel alta alvura e minha gramatura é 250. Eu sou exatamente como qualquer outro cartaz, com um detalhe. Sou HIV positivo. É isso mesmo que você leu. Sou portador do vírus. Carrego em mim uma gota de sangue HIV positivo. De verdade. Neste momento, você deve estar dando um passo para trás e perguntando se oferece algum perigo. Minha resposta é, nem de longe. O HIV não sobrevive fora do corpo humano por mais de 1 hora. Por isso, o sangue neste cartaz não traz nenhum perigo, assim como conviver com um soro positivo. Você contrai o HIV se tiver relações sexuais sem preservativos com alguém que não está em tratamento efetivo, se partilhar de agulhas e seringas com sangue contaminado. Sim, você pode conviver comigo e com qualquer pessoa soropositiva numa boa. Nós podemos exercer nossa função na sociedade perfeitamente. E arrisco dizer que, se eu não tivesse revelado que tenho HIV, talvez você nem tivesse notado. Porque ser soropositivo não determina quem você é, seja para um cartaz ou para um ser humano. Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Grupo de Incentivo à Vida, GIV, né, aqui tem um endereço do site. Bem, então, a questão 7 desta prova, que é baseada, né, vamos considerar duas questões, tá? A 7ª e a 8ª. Vejam o que o enunciado diz. O texto 2 dialoga com o leitor. Bem, ele realmente dialoga, porque ele está falando com o leitor, está se apresentando, né, ao leitor como um HIV positivo. E ele se apresenta, obviamente, logo no início, como um cartaz, né? Depois ele diz que é um cartaz soro positivo, HIV positivo, né? Melhor dizendo. Mas ele diz, ó, sou um cartaz HIV positivo. Tá vendo? Então, o enunciado, né, já ajuda a esclarecer muitas questões. Para aceitar essa identidade do gênero cartaz como verdadeira, o leitor deve considerar principalmente, veja, essa questão ela é de gênero, tá? Ela é de gênero cartaz. Ela quer aqui saber quais são qual é a alternativa, qual é a proposição, né, que está correta em relação ao cartaz, certo? Qual é a proposição que o leitor deve considerar para aceitar
esse texto acima como cartaz. Então, vamos considerar algumas particularidades, tá? A resposta correta para essa questão é a letra A, certo? A letra A. Vou logo falar a resposta correta, porque nós vamos entender por que não são as demais proposições. Por que eu acho interessante ver isso aqui antes do SSA3? Professora, pode cair uma questão como essa no SSA3? Pode cair? Não, não pode, vai cair. Né? Irá cair uma questões de gêneros, porque está no edital. Né? Então, pode cair uma ou mais questões. Qual gênero pode cair? Olha, qualquer gênero pode cair, né? De qualquer tipologia. Agora, obviamente, alguns gêneros são mais cobrados, são mais abordados, como o gênero cartaz, o infográfico, né? O poema, certo? Então, alguns já são de praxe, como cartaz aqui em questão. Por isso que eu achei relevante revermos essa questão de 2017, essas questões, né? Na verdade, 2017. Bem, a resposta é a letra A, que diz assim: para aceitar essa identidade do gênero cartaz como verdadeira, não só porque ele diz, mas concebe-se como cartaz, porque o leitor considera principalmente o quê? Ele considera a composição gráfica e o funcionamento discursivo do texto. O que é isso? Primeiro, você está vendo aqui a composição realmente gráfica. Como é escrito o cartaz aqui, né? Olha, veja, você sabe que nem todo cartaz vem escrito eu sou um cartaz, obviamente. Mas o que é que um cartaz ele quer? Quando você vê um cartaz em um lugar, o que é que você observa, né? Ao ver um gênero desse? Você observa a questão da intenção comunicativa, né? De abordar um assunto de conhecimento coletivo que seja importante, que seja para conscientizar, por meio de argumentos, por meio vamos dizer assim, de elementos, né, que irão persuadir o leitor a adotar um certo posicionamento, né? Então, é um texto argumentativo, tá? Mas não é um texto de opinião, entenda. Ele vai abordar, ele vai trazer elementos que vai lhe convencer. Geralmente, no cartaz, você vê muita linguagem conativa, né? Você vê, muitas vezes, verbos de imperativo, né? É um dos elementos do cartaz, tá? Induzindo você a adotar um ponto de vista, né? Neste cartaz em questão, nós observamos que ele induz a adotar um ponto de vista, quando ele mesmo. Aqui nós observamos, inclusive, uma figura de linguagem que é a prosopopeia, né? A personificação. Quando ele diz aqui que é um cartaz HIV positivo, e se coloca numa situação, né, em que você sabe que quem pode ter AIDS, o HIV positivo, aqui está realmente remetendo às pessoas, né? As pessoas são portadoras desse vírus. E ele se coloca aqui como alguém que tem esse vírus, mas convence o leitor que o leitor pode viver com ele, não irá se contaminar, que ele pode atuar como um cidadão. Então, veja que a intenção aí é realmente, né, o funcionamento discursivo é de persuasão, é de levar o leitor, de levar aquela pessoa, né, que lê a mensagem, que vai receber a mensagem, ou seja, o receptor, a adotar um determinado posicionamento, certo? Então, tanto a composição gráfica, a apresentação aqui, né, de título, a apresentação direta, objetiva do que se quer tratar, bem como o funcionamento discursivo, isso está nas entrelinhas, certo? O discursivo, que a composição gráfica é mais a questão estética, né? Mas o discursivo, não, o discursivo é a linguagem empregada, a informatividade do texto, a intenção linguística, certo? Então, letra A, corretíssima. Professora, por que não pode ser a letra B? Vamos analisar. A letra B diz assim: a descrição física, dimensões e especificações do papel. Não, para ser um cartaz não precisa ter exatamente essas dimensões e essas especificações de papel, tá? Para ser um cartaz não precisa ter gramatura 250, né? Não precisa ter uma cor específica. Então, a gente tira claramente logo a letra B. A letra C diz apresentação em forma de discurso em primeira pessoa. Olha, isso aqui é peculiar a esse cartaz que estamos considerando, né? Porque, como eu falei, aqui tem uma figura de linguagem inclusiva que é a prosopopeia, tá certo? Mas ele não é principalmente isso que torna ele um cartaz, não, isso é uma particularidade, é uma peculiaridade exatamente desse cartaz em questão, mas não está para todos os gêneros, ou melhor, perdão, para todo o texto, cartaz, né, que
vai trazer, no caso, essa questão da primeira pessoa, né? Essa personificação. De jeito nenhum. A letra D, o formato diálogo explícito com o leitor, receptor da mensagem. Olha, o diálogo explícito com o leitor, receptor da mensagem. Veja, o cartaz, ele quer, como nós já tratamos, né, influenciar alguém a adotar um ponto de vista. Só que não necessariamente ele precisa adotar a primeira pessoa e conversar com o outro, certo? Falar de si mesmo como sendo alguém e o outro como sendo a pessoa em questão que deve adotar um ponto de vista, ser influenciada a adotar um certo pensamento, tá certo? Então, não é isso exatamente que o caracteriza como o cartaz vai caracterizar todos os outros cartazes. A letra E diz, a escolha do tema e a abordagem criativa e inovadora. Olha, o tema, para ser cartaz, não precisa falar exatamente, desculpem, não precisa falar exatamente do vírus HIV, certo? A escolha do tema constitui ele como cartaz? Não, não exatamente. Abordagem criativa, inovadora. O cartaz, ele quer chamar a atenção, né? Ele vai chamar a atenção. Então, ele busca realmente inovar, como aquela propaganda, né? Que tem até... veja que no cartaz existe propaganda é outro gênero, né? Não vamos confundir, não vamos misturar. Os gêneros, eles são infinitos, né? De uma maneira que a gente pode compreender que são vastos, eles estão surgem gêneros no dia a dia, alguns desaparecem, né? Porque se algum gênero deixa de ser utilizado, ele vai perdendo então o seu papel na sociedade, vai ficando lá escanteado. E outros surgem, né? Como nós temos o WhatsApp, que é um gênero, né, novo, né? E tantos outros. A escolha do tema, então, não por si mesmo constitui um cartaz, poderia ser, inclusive, um texto de opinião, né? E tantas outras abordagens. A questão criativa e inovadora, o cartaz ele quer informar. Então, não necessariamente ele precisa trazer questões assim, né, que vá trazer uma peculiaridade, como esse cartaz trouxe. Porque você vê aqui que ele fala de uma gota de sangue, né? E a gente observa que tem essa gotinha aqui, ó, tem essa marca no cartaz. Isso é uma especificidade desse cartaz. Então, constitui correto, então, a letra A, que diz que é a composição gráfica, o funcionamento discursivo do texto, que é persuadir o leitor, né, e compreender, principalmente compreender a questão, né, que do vírus em si. A pessoa portador do vírus, ele pode ser um cidadão atuante, e convencer quem está lendo a compreender isso, né? Convencer quem está lendo que o portador do vírus HIV, ele não necessariamente, como ele diz aqui mesmo, de forma explícita, tá vendo? Você pode conviver comigo ou com qualquer pessoa soropositiva não boa. Nós podemos exercer nossa função na sociedade perfeitamente, falando aqui claramente contra o preconceito das pessoas que têm HIV, né? E eu arrisco dizer que se eu não tivesse revelado que tem HIV, talvez você nem tivesse notado. Quer dizer, algumas vezes as pessoas têm HIV e os outros nem. Não, você não vai saber pela cara quem tem HIV, né? Então, é bem interessante considerar esse aspecto aqui. É um texto, inclusive, muito formativo, muito bom, né? A questão 8, ela fala o seguinte, ó. Dentre os valores e opiniões, ou opiniões veiculadas no texto 2, encontra-se a defesa de quê? Para essa questão, nós temos como resposta a letra E, que nós já discutimos bastante, né? Uma pessoa portadora do vírus preserva seu direito de ser um cidadão socialmente atuante, tá? Ele tem o direito de ser um cidadão atuante. Claro que nós estamos falando aqui de pessoas que são acompanhadas, pessoas que têm, né? Obviamente, fala de algumas questões aqui de como se contrai o vírus, né? De como se evita se pegar, se contrair esse vírus, não é isso? Então, nós vamos considerar como correta perfeitamente a letra E, que diz da pessoa, a defesa explícita desse cartaz, né? De que uma pessoa portadora do vírus preserva seu direito de ser um cidadão socialmente atuante. Olha, voltando lá ao cartaz, ele diz, ó, nós podemos exercer aqui, tá vendo? No antepenúltimo parágrafo, ele diz, ó,
nós podemos exercer nossa função na sociedade perfeitamente, certo? Então, porque ser soropositivo não determina quem você é, seja para um cartaz ou para um ser humano. Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Mostra a importância da informação, né, deste cartaz para conscientizar o cidadão. A letra B, a letra A, então a letra E está corretíssima. A letra A diz, é vital proteger-se do vírus, pois ele pode ser tão destrutivo para um cartaz quanto para o corpo humano. Não, não é? Não é a opinião que perpassa esse texto, não. E outra coisa, a defesa do ponto de vista, não é essa defesa do ponto de vista, né? Relações sexuais, a letra B diz, sem preservativo, só deveriam ocorrer com parceiros comprovadamente livres de HIV. Não, ele fala maneiras de se evitar, né, se contrair HIV. A letra C diz, deveria ser um direito das pessoas soropositivas não revelar sua condição de saúde. Não, não vem falando que é para revelar ou não. O que ele diz no texto é que se ele não falasse que tinha HIV, talvez ninguém soubesse. Ele preferiu dizer, né? A letra D diz, o preconceito contra as pessoas soropositivas tem diminuído bastante com a divulgação de cartazes. Não, o intuito é esse, mas ele não falou isso no texto, certo? Então, correta está a letra E. Uma pessoa portadora do vírus preserva seu direito de ser um cidadão socialmente atuante. Bem, minha gente, então questões muito boas, sabe? Muito, assim, tranquilas. Você vê que a questão 7 foi de gênero, né? Mas claro que exigiria do aluno compreender as entrelinhas. Então, qual é a minha dica? Leia com atenção, marque os pontos que são fundamentais, né? Que são importantes. Quais são os pontos importantes? Busque a temática. Veja que um texto que tem título é um texto já muito bom, né? Aqui nós temos um título, ó, sou um cartaz HIV positivo. Então, você sabe que um cartaz positivo, HIV positivo, não existe de fato, né? Isso é um jogo de linguagem, inclusive nós falamos da prosopopeia, né? A questão da personificação que ele usou para defender um ponto de vista, né? E, obviamente, daí você teria a noção de articulação, saberia identificar o gênero, né? Classificar o gênero, e em seguida é uma interpretação. Olha, eu acho que se você consegue responder a oitava corretamente, você consegue a sétima e vice-versa. Tá? Porque a partir do momento que você compreende isso aqui da oitava, então você vê que é um aspecto ali do gênero muito grande, fazer o quê? A discussão, o funcionamento discursivo no texto, é convencer, é defender um ponto de vista. E a defesa do ponto de vista é essa, que a pessoa que tem HIV preserva seu direito de ser um cidadão socialmente atuante. Ela não vai contaminar uma pessoa só por estar ao lado da pessoa, né? Então, bem interessante, tá? Essas questões. Eu vou analisar mais duas questões de literatura dessa prova, mas eu vou colocar em blocos, tá? Vou colocar essa parte, vou considerar mais duas. Eu espero que seja de proveito na prova e do SSA. Lembrando que este assunto não cai só no SSA, que é o vestibular seriado da UPE, né, da Universidade de Pernambuco. Esse é um assunto muito abrangente, cobrado em várias provas de concurso público, e nós queremos sempre isso, trabalhar, acompanhar o edital, né, de maneira cabal, considerando todos os aspectos, todo o conteúdo, tudo que pode ser cobrado, para que dessa forma nós tenhamos, né, então, aquela nossa vaga ali garantida. Tá bem? Um abraço e até a próxima.